Olá, fã do esporte, estamos começando mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET Franca. E hoje nós vamos falar muito sobre a Francana, que foi rebaixada para a última divisão do Campeonato Paulista, também sobre a fase difícil do basquetebol, sobre os campeonatos estaduais e futebol internacional. Lembrando que o nosso programa tem oferecimento da Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte, sofisticação, ótimo atendimento, pontualidade, tudo isso para você. Planos Móveis Planejados, 3703-4004. Guarde bem esse número, 3703-4004, Planos Móveis Planejados. E conosco, aqui no nosso estúdio, os nossos comentaristas e os seus respectivos destaques, começando com Ricardo Costa. Olá, Cássio, olá, Gonzaga, olá, Marcelo, olá, amigo telespectador. O meu destaque vai para o bom desempenho, aliás, o ótimo desempenho da seleção do Dunga até o momento. São 8 vitórias em 8 jogos. Não dá para não considerar como um ótimo desempenho. Comentarista internacional Gonzaga de Oliveira, seu destaque. Olá, Cássio, olá, você ligado aqui no Esporte Mágico, Marcelo, Ricardo. Meu destaque é para o alemão Sebastian Vettel, que quebrou um jejum de quase 2 anos sem ganhar uma corrida e jogou chope no bom começo de corrida do Hamilton da Mercedes. O alemão está aí brigando, então é o meu destaque, Cássio Freires. Seu destaque, Marcelo Oliveira. Olá, amigos do Esporte Mágico, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, este timaço aqui, Cássio, Ricardo Costa, Gonzaga. O meu destaque é para o garotinho que chegou chegando, o Roberto Firmino, fez um golaço à la Ronaldo, rapaz, não pipocou aí na estreia, gostei. Meu destaque é ele, Roberto Firmino. E o Ricardo Costa tem um recadinho para vocês. Seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação. Tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos Móveis Planejados. Projetos que valorizam seu ambiente. Profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos Móveis Planejados, atendendo Franca e região, com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico aqui no canal 3 da NET Franca. Vamos começar falando sobre o basquetebol, que vive uma fase muito difícil. No último jogo, perdeu para o Bauru 82-70. E essa campanha do Franca Basquete, Ricardo? Olha, Cássio, chegamos num momento complicado, porque Franca Basquete está na 8ª colocação, muito próximo do Franca, que tem 13 vitórias em 28 partidas, que dá 46% de aproveitamento. Tem 3 equipes ali que estão coladas, Brasília, Palmeiras e o São José. O São José, aliás, que é o próximo adversário de Franca. Então é importantíssimo essa vitória, e com os 2 jogos que serão realizados em Paraíso, em virtude de um evento religioso no Pedrocão nesta semana, os jogos foram para Paraíso. Marcelo, o que esperar para as próximas partidas? O fato de mudar para São Sebastião do Paraíso, quem sabe, dá um novo ânimo para o time de Franca, que é o mesmo que começou, e começou muito bem o campeonato. Os jogadores são os mesmos, quem sabe agora jogando essas 2 partidas lá, livre da pressão, inclusive a entrada é gratuita, quem for até São Sebastião do Paraíso não pagará ingresso. Eu estou torcendo porque o time de Franca é um time que no papel é muito bom. Vamos falar agora da Francana, que foi rebaixada para a última divisão do Campeonato Paulista. Nós tivemos o último jogo, Francana 0, 3 para o Tupã. Em 15 jogos, a Francana teve 2 empates, 13 derrotas, fez 9 gols, sofreu 38, 4,4% de aproveitamento. Que campanha pífia, hein, Gonzaga? O Cássio, se não fosse trágico, seria cômico. A Francana que nos últimos 5 anos, desde 2009, nos últimos 6 anos, a Francana bateu na trave, rabiscou a trave. Então, esse rebaixamento me parece que já estava programado, em virtude do mau planejamento.
uma série de situação, porque o campeonato da 3 está jogado às traças. E a Francana está muito pior do que isso. Agora, tá aí, foi para a 4ª divisão, e eu sempre comentava que a Francana não poderia jamais, Cássio e amigos aqui do Esporte Mágico, ter ido para a Série A3. E na verdade, pior do que isso. Como eu disse, bateu na trave muitos anos e agora estamos aí na 4ª divisão. Uma cidade de mais de 300 mil, com mais de 300 mil habitantes, com PIB de 3 milhões e meio. É simplesmente lamentável a nossa veterana na 4ª divisão. Ricardo Costa, após 10 anos na Série A3, agora a Francana vai para a última divisão, chegou ao fundo do poço? Olha, Cássio, é o fundo do poço, não tenha dúvida. Como citei no programa da semana passada, os números são assustadores. Com essas derrotas na última semana, com essas 2 derrotas, a Francana não vence uma partida há 21. Nas últimas 21 partidas, gente, é muita coisa. A Francana não consegue uma vitória. Como eu citei na semana passada, o Ibis foi tido como o pior time do mundo ao ficar 23 jogos sem vencer, após uma sequência de 9 derrotas consecutivas. A Francana já está a 21 partidas, são 15 partidas nesta competição nesse ano, mas as últimas 6 partidas do ano passado, quando a Francana se salvou graças a uma combinação de resultado, porque ela não fez a parte dela. Ficou para esse ano. Talvez, é complicado, mas talvez se tivesse rebaixado no ano passado, a torcida da Francana não estaria tão chateada, tão decepcionada, porque teria sido rebaixada com uma campanha ruim. Agora, dessa vez não foi ruim, foi lastimável, deplorável, uma coisa absurda. Os números são inacreditáveis, 2 empates, 13 derrotas. É muita coisa para uma cidade, para uma torcida tão apaixonada como é a torcida da Francana. Carlos. Agora vamos ver um vídeo dos vestiários da Francana antes do jogo do rebaixamento. Roda aí. Cuidado com o cartão que eu falei, não vai deixar de vir, beleza. Entendeu? Vou reclamação jamais. Mas eu vou pegar o limite. Você joga minha sorte embora. Sabe, não mata. Fala um negócio dele. Esquece tudo que a sorte que ele falou, não esquece que os outros estavam passando aqui. Esquece tudo, velho. Vamos pensar na nossa família. Tava todo mundo dando notícia pra nós, todo mundo dá triste por nós. Vamos deixar essa vontade de mais pro campo, velho. Que é o melhor. Marcelo, e o que fazer para o próximo campeonato, para o ano que vem? Se continuar do jeito que está, sem planejamento, vai fazer o quê? Se a Francana já está desmotivada na Série A3, que inclusive teve oportunidade sim de pessoas sérias pegarem a Francana e muitos diretores da Francana, diretores não, do conselho, muitos conselheiros não deram oportunidade para outras pessoas sérias que queriam pegar. Ficaram lá nas suas casas e iam lá simplesmente votar contra uma oportunidade que teve. Franca teve um cavalo montado e poderia hoje estar numa situação muito diferente. O egoísmo dessas pessoas deixa hoje a Francana na 4ª divisão e eu sou muito chateado com isso porque eu fui na Francana quando eu era criança, quando eu era
na minha infância, na minha adolescência. E meus filhos, hoje não pode ver um jogo legal no Francana. Como eu vou levar meu filho hoje para ver um vexame desse? Então, hoje a situação está do jeito que está, mas tem muitos culpados sim. E essas pessoas sabem quem são e sabem de quem eu estou falando. Gonçalo de Oliveira, a quarta divisão, a última divisão, é mais difícil do que a Série A3 ou não, na sua opinião? O Cássio, a quarta divisão, olha, é pau que dá em doido, é uma situação complicada. A quarta divisão, com todo respeito, é para algumas equipes que estão aí disputando a Série A3. Eu não vou citar nome por questões de respeito aos adversários. Quando você vê a tabela da Série A3, tem alguns times aí que se você pegar hoje as pessoas que acompanharam o futebol na década de 60, 70, mas nem existiam futebol nessas cidades. E hoje a Francana está aí, o potencial que tem Franca, e você me perguntou se é mais difícil. Por incrível que pareça, Cássio Freires, é mais difícil disputar a quarta divisão. Você gosta de Série A1, 2, 3, aí é primeira, segunda, terceira e quarta frescura, divisão. né, É uma amigo? frescura. Já existem tantas coisas que o torcedor é enganado. Antigamente era B1, é Bzinha, B1 é B2. Para com isso. Tinha Então, B1, B2, é leite? É brincadeira. Juntou tudo, né? Juntou Agora só tudo. B. Então, na verdade... é tipo de leite ou de arroz? Fica mais claro para você poder explicar pro torcedor de Franca. Mas respondendo a sua pergunta, Cássio, é muito complicado, sim, porque é um campeonato mais longo, parece que ele vai de abril até o final do ano, as despesas são maiores, por incrível que pareça, e de qualquer forma, você agora vai ter que sensibilizar as pessoas, o empresariado, porque eu tenho comigo, e parece que é uma coisa que no papel é complicado, não é? Você tem grandes empresas na cidade de Franca que, se quiserem, podem patrocinar o futebol da nossa cidade, porque, na verdade, se uma empresa está aqui em Franca e conseguiu todo o seu sucesso, tem que agradecer a cidade. Então, era uma forma de retribuir, dar para o torcedor o que ela mais gosta, porque o duro, Cássio, você sai aí, e eu tenho contatos com centenas de pessoas toda semana, e torcem demais para a Francana, estão decepcionados, estão tristes, estão realmente... Gente, que ponto que a nossa Francana chegou? Mas, repito, como você me perguntou, é difícil demais a quarta divisão, com todas essas situações que eu acabei de citar. Após o intervalo, a gente volta com as informações da Fórmula 1 e também da Eurocopa. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Manigla 2460, Jardim Petália. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui no canal 3 da NET, Nova TV Franca. Eu rolo agora a bola para o comentarista internacional, Gonçalo de Oliveira, informações sobre a Eurocopa, a avaliação do campeonato. A Eurocopa, que é o segundo maior campeonato, torneio de seleções do mundo, só perde para a Copa do Mundo, e com todo respeito, a organização que existe na Europa para organizar essa competição é das melhores, mas as seleções de ponta, Cássio, estão sofrendo. Só a Inglaterra é líder no seu grupo, mas a Espanha, a Alemanha e a Itália estão em segundo lugar e vão classificar. O que eu vejo um pouco de dificuldade é a Holanda, que ela está em terceiro lugar no seu grupo, a Holanda de Sneijder, a Holanda de Robben,
tem uma grande seleção, mas fez uma ótima Copa do Mundo, chegou até a semifinal, perdendo para a Argentina, mas vejo que está complicado. A República Tcheca está jogando muito bem, do Peter Cech, é um time muito competitivo. A Bélgica, que está ali, me parece que está em terceiro, mas já tem um jogo a menos. A Bélgica de Courtois, de Kompany, a Bélgica de Hazard, de Fellaini, jogadores habilidosos. Então eu vejo assim, o segundo escalão do futebol na Europa está muito pareio ali com os times da primeira, com as seleções do primeiro escalão, mas uma competição sem dúvida nenhuma que acontece na França em 2016 será sem dúvida nenhuma uma grande Copa Europeia em 2016. Ricardo? Olha, o Gonzaga disse muito bem, até o que tem me surpreendido é a excelente campanha da Inglaterra, com 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos. A Inglaterra, que é tida como o berço do futebol, porém raramente tem bons desempenhos em competições importantes, principalmente na Copa do Mundo. A Inglaterra, quem sabe, dessa vez consiga aí chegar na Eurocopa e fazer uma grande campanha. A Alemanha, a Holanda e a Bélgica, que foram as melhores seleções europeias na Copa do Mundo, estão aí, como disse o Gonzaga, penando. Estão na terceira colocação de seus grupos. A Holanda, inclusive, está a 6 pontos da primeira colocada, que é a República Tcheca. A Alemanha está em terceiro, mas está ali coladinho na Polônia e na Escócia, então tem tudo para conseguir a vaga. O que surpreende é a Alemanha como campeã do mundo, talvez aquele relaxamento natural após uma conquista, porque se é difícil chegar ao topo, mais difícil ainda é se manter, né? E agora vamos acompanhar mais depoimentos de personalidades, de jogadores que estiveram no Jogo das Estrelas aqui em Franca. Roda aí. Falo aqui com Marcos Assunção, um grande jogador de futebol, atuou por grandes equipes, atuou no exterior, com passagem pela seleção brasileira, e eu tenho uma lembrança marcante. Um dos poucos jogadores da história do futebol mundial que marcou 3 gols de falta em uma mesma partida no Santos e Bahia, um pouquinho antes de se transferir para o Flamengo, onde marcou vários outros gols de falta. Marcos, depois de eu dizer tudo isso, qual a importância de um jogador como você, que atuou em tantos lugares, estar presente num evento desse de solidariedade? Agradeço você pelas lembranças, vejo que você realmente entende e acompanha futebol, não só de hoje, mas como antigo também. Para nós, cara, é uma satisfação imensa, para mim principalmente. É a segunda vez que eu venho a Batatais, mas o Danilo é meu amigo, ele sabe, assim como outros jogadores que estão aqui, outras pessoas que estão aqui. Quando temos essa causa, poderia ser com a nossa família. Eu tenho filho, tenho 2 filhos e poderia acontecer comigo também, né? E se eu posso ajudar com a minha presença, com a minha imagem, se eu posso de alguma forma ajudar, eu compareço sempre, independente do lugar. Acabei de chegar, cheguei aqui às 3 horas da tarde, entendeu? Então eu venho, não tem nenhum tipo de problema, eu venho com muita alegria para ajudar o Davi, para rever grandes amigos que eu não via há muito tempo e fazer com que os torcedores, as pessoas de Franca possam ver os ídolos, possa me ver, possa estar um pouquinho, né, alguns palmeirenses, alguns santistas. Então isso é muito importante, essa ajuda para quem tanto precisa, e eu sempre estou disponível. Verdade, a gente, em nome do programa Esporte Mágico, em nome de toda a população de Franca, da família do Davi Miguel, só temos a agradecer a você também estar colaborando e presente nesse evento. E o que a gente vê é que você está aparentemente em plena forma. Acho que daria para estar jogando ainda, não, Marcos? Eu peguei um tempo de descanso. Aquilo que eu disse, eu cuidei um pouquinho dos meus filhos, coisa que eu não fazia há 20 anos, de levar na escola, de buscar na escola, de levar no médico, de sair para jantar, de sair para almoçar no domingo. E isso quando a gente joga, a gente não tem tempo para fazer isso. Então esses meses que eu fiquei em casa, eu me dediquei aos meus filhos, e não me arrependo de nada. Foi um descanso, sim, mas foi um tempinho com meus filhos, um tempinho que eles tiveram com um pai que há muito tempo não fazia esse trabalho, né? E, enfim, tem algumas coisas pintando, mas coisas que não me interessam, coisas que não são boas para mim,
não são boas para minha carreira. Então, enquanto continuar pintando essas coisas, eu prefiro ficar em casa. Agora, a partir do momento que pintar uma coisa que me interessa, uma coisa que seja vantajosa não só para mim, mas como para o clube, que tenhamos ambição ainda de ganhar alguma coisa, de lutar por alguma coisa, eu estou sempre disponível e vou querer sempre jogar. Agora, quando eu vejo que é um clube que não é legal, que não tem ambição nenhuma, que está disputando um campeonato por estar, para mim não serve. Tá certo. E para encerrar, uma última pergunta. Após aquela goleada que o Brasil sofreu ano passado, como você vê o atual momento do futebol brasileiro e da seleção brasileira? Isso aí, gente. Perdemos para uma grande seleção. A seleção do Brasil estava num dia ruim e a seleção da Alemanha num momento muito bom. São coisas que acontecem no futebol. Isso que sirva de lição, que possa ter servido de lição, mas a seleção brasileira é sempre seleção brasileira, sempre vai jogar com outras seleções e as outras seleções sempre vai ter esse respeito. Mas eu acho que a seleção brasileira vai ter que respeitar um pouquinho os outros adversários, porque esse negócio da seleção brasileira vai jogar e vai ganhar sempre, não é o futebol atual, não é mais isso. Você joga contra um time, você acompanha, você é jornalista, você viu na Copa do Mundo os times pequenos, os países pequenos dando trabalho, classificando e deixando outras seleções exatamente, deixando outras seleções de tradição fora da classificação. Então isso é o futebol do momento, é o futebol atual, e o futebol atual hoje não tem mais boca. Ok, Marcos, muito obrigado por atender o programa Esporte Mágico. Sucesso! Estou aqui com o Elivelto, grande jogador de futebol com passagens por grandes clubes e que eu tive o prazer de ver a primeira partida como profissional dele no Esportivo em 88 no Campeonato Brasileiro da Série C. Deve lembrar disso, Elivelto. Qual é a experiência de estar participando desse evento em solidariedade ao Davi Miguel? Então, né, eu fico feliz, né, em poder ajudar, né, de alguma forma, né, e tá aqui hoje participando desse evento é muito assim gratificante para mim. A gente espera e torce muito para que o Davi ele possa alcançar o objetivo dele aí, e logo ele tá aí bem forte e com muita saúde, se Deus quiser. E qual é a sensação de voltar a um estádio onde você fez grandes apresentações, trouxe muitas alegrias para a torcida francana que vive um momento extremamente difícil? Então, eu fico triste, né, pela Francana, os torcedores que amam o futebol aqui. E eu fico feliz também de estar hoje pisando aqui. A gente relembra, né, tudo aquilo que a gente fez aqui de bom, os gols, né, a alegria do torcedor. Então eu fico, sempre quando eu posso, né, poder vir aqui, né, em Franca. É uma cidade que me acolheu com muito carinho e eu gosto muito de Franca também. É uma pena que a Francana está nessa situação, mas ela vai sair dessa, se Deus quiser. Para encerrar, qual o recado que você tem para os torcedores de Passos, torcedores do Esportivo, onde você começou? Deixar um abraço aí, um carinho forte aí com isso também. Foi, né, Passos, foi onde tudo, né, começou na minha carreira. Tenho, né, um carinho especial, né, com a cidade de Passos. Mandar um abraço forte lá para todos os passenses. Tá certo, muito obrigado, um abraço. Após o intervalo, a gente volta com as informações do Atlético Mineiro, que completou 107 anos, e também as informações da Seleção Brasileira. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés.
Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petalha. Ligue 3703-4004 ou 991274581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. Vamos falar sobre o Galo, o Atlético Mineiro, que completou 107 anos neste mês. Um abraço para você, Adam Alves da Rádio Imperador, torcedor fanático do Atlético Mineiro. Ricardo Costa fez uma matéria muito legal que vocês vão ver agora. Roda aí. Na última semana, o Clube Atlético Mineiro completou 107 anos de existência. Fundado em 25 de março de 1908, o Clube Atlético Mineiro tem uma rica história, repleta de grandes personagens e marcada por momentos de glória e dor, risos e lágrimas. Logo nas primeiras décadas de sua existência, o Galo, como é popularmente conhecido, se consolidou como uma das mais importantes instituições de Minas Gerais, se transformando em uma grande paixão que arrasta aos estádios multidões de torcedores, uma verdadeira massa humana. O Atlético Mineiro tem uma das mais fanáticas torcidas do Brasil, que transformou o Galo, seu mascote, numa marca tão forte quanto o próprio nome do clube. Com títulos conquistados em todas as décadas de sua história, o Galo já venceu o Campeonato Mineiro 42 vezes, com destaque para o hexacampeonato entre 1978 e 1983, com uma grande equipe que contava com craques como Paulo Isidoro, Luizinho, Cerezo, Éder e principalmente o genial Reinaldo, o maior ídolo da torcida atleticana. Nesse período, o grito "Ei, ei, ei, Reinaldo é nosso rei" ecoava nas arquibancadas do Mineirão numa reverência ao seu maior ídolo, não apenas pelas letras iniciais do seu nome, mas pelo que aquele rei representava para seus súditos. Os campeonatos brasileiros de 1977, quando foi vice-campeão invicto, e o de 1980, novamente vice após derrota em jogo épico contra o Flamengo, doeram na alma. Mas a torcida atleticana tem muito orgulho do clube ter conquistado o primeiro campeonato brasileiro disputado em 1971, que representou a maior conquista em seu primeiro século. Na década de 1990, o Galo conquistou 2 Copas Conmebol, sendo a de 1992 a primeira conquista internacional do clube. Após bater na trave com péssima campanha em 2004, o pior aconteceu com o vexame no Brasileirão do ano seguinte, sendo rebaixado para a segunda divisão. Com o apoio incondicional de sua torcida, o Galo conquistou a segunda divisão de 2006, retornando à elite do futebol brasileiro em 2007. Foram reservados para os últimos 2 anos os maiores momentos de alegria da apaixonada torcida atleticana. Comandado por Ronaldinho Gaúcho, que passou a ocupar um lugar tão especial no coração da torcida quanto Reinaldo, o Galo conquistou o maior título de sua história, ao vencer a Taça Libertadores da América em 2013, com momentos épicos como a defesa do goleiro Vitor em uma cobrança de pênalti no último lance do jogo contra o Tijuana, do México, que significaria a eliminação do clube mineiro. Com a palavra sofrimento incorporada ao vocabulário da sua torcida, o Galo precisou vencer ainda 2 disputas de pênaltis nas semifinais e na final para conquistar aquele título. O final daquele ano marcou outra grande decepção para sua torcida, quando o Galo foi eliminado do Mundial Interclubes nas semifinais pelo Raja Casablanca, de Marrocos. Em 2014, o Galo deu nova volta por cima, conquistando a Recopa Sul-Americana na
despedida de Ronaldinho Gaúcho e a Copa do Brasil, com a equipe liderada por Diego Tardelli, após viradas épicas sobre Corinthians e Flamengo e superar o seu maior rival Cruzeiro na grande decisão. Ao longo desses 107 anos, muitos craques vestiram e honraram a camisa do Galo, transformando-se em verdadeiros heróis para sua apaixonada torcida. Com uma ou outra mudança de acordo com as preferências pessoais de cada torcedor, daria para montar um time dos sonhos da torcida atleticana, com Vitor, Nelinho, Leonardo Silva, Luizinho e Cinco Neg, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro e Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Reinaldo e Éder. Para comandar esse elenco de feras, ninguém melhor do que o mestre Tele Santana. Ricardo, e o Atlético Mineiro que completou 107 anos? Olha, o Atlético, que aí a sua torcida é uma das mais fanáticas deste país, para não dizer do mundo, tanto é que é chamada de massa. E o Atlético Mineiro, que poucas equipes, talvez a maior identificação que há entre um nome de um clube e o apelido, talvez seja o Atlético Mineiro. A torcida do Galo simplesmente, o que você é? Eu sou o Galo. Então, é uma identificação muito grande. O Atlético, que foi o primeiro campeão brasileiro em 1971, lembrando que nesse formato do Campeonato Brasileiro, e depois disso ficou aí 42 anos para conquistar uma nova competição nacional, foi a Copa do Brasil no ano passado. Nesse período teve grandes equipes, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80. E o ápice, o auge do Atlético Mineiro foi nos últimos 2 anos, aí, além da Copa do Brasil, tinha conquistado em 2013 a Taça Libertadores da América e a Recopa no ano passado. Grandes equipes e grandes títulos conquistados pelo Atlético Mineiro, Cássio. Você destaca, Gonzaga, nessa história do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro, que é dito, né, tido como o galo mais famoso do mundo, de fato é uma torcida apaixonante, uma torcida que ela vibra. É tão bonito você ver o Mineirão, divide ali com a torcida do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, em qualquer situação. Ela vibra, empurra o time. E o time do Atlético Mineiro marcou muitas épocas no futebol, de modo geral, mas um time que ficou marcado para mim foi o time de 77, de 78. Perdeu uma final no Mineirão para o São Paulo. Tinha João Leite, tinha o Luizinho, que disputou a Copa em 82, na Espanha, era o zagueiro titular. Tinha o Vantuír, Nelinho batia na bola, que olha, você que joga futebol, você que gosta do futebol, nunca se viu um jogador com habilidade tão grande como ele conseguia colocar, bater uma falta, ele batia de uma forma na bola, que a bola fazia um S, uma coisa estranha, um negócio maluco. Eu não sei se o formato do pé do cara ali, mas era de uma técnica. O Cerezo, que jogou na Copa de 82 também ao lado do Falcão, um grande volante, né? O Odair, o Paulo Isidoro, com passagem no Guarani, com passagem no Santos, entre outros clubes, e o Dario e Éder, um time, né, que tinha realmente uma forma muito bonita de jogar, mas como o Ricardo disse, esse time agora ficou muitos anos na espera de conseguir um espaço, ou seja, de conseguir um Libertadores, o que faltava para o Galo. Aí o Galo se planejou, começou contratando um grande goleiro, que foi o Vitor, e veio o resultado aí, ganhando essa Libertadores, que foi realmente muito dolorosa. Essa Libertadores teve, Cássio, por um fio, no jogo das quartas de final contra o Tijuana do México, um pênalti aos 46 no segundo tempo, e o Vitor defende com o pé. Depois dos 2 jogos seguidos, que é a semifinal final, perdeu de 2-0, tinha que ganhar de 2-0 para ir para pênalti, e conseguiu nos pênaltis levantar a Libertadores de América para o grande galo das Minas Gerais. Marcelo, agora o Calil, ex-presidente do clube, fez história frente à diretoria da agremiação. Sem dúvida nenhuma, né? Marcou. Eu acho que o importante de um dirigente é levantar caneco, gente. Não adianta você montar timão e tal, e vai fazer final. Ninguém lembra de vice-campeão. Então ele teve os resultados positivos, né? Deu muita sorte também, mas assim, a sorte está do lado de quem trabalha, né? De quem faz as coisas acontecerem. Então eu admiro ele também como administrador, acho uma pessoa séria, coesa, e montou um timaço e fez as coisas acontecerem. Eu admiro bastante o trabalho dele. Destaque agora para a seleção brasileira, os últimos 2 amistosos, Brasil 3-1 para a França, Brasil 1-0 para o Chile, gol do Roberto Firmino, que vamos começar lá com o Marcelo de Oliveira, os comentários, porque ele vai lançar aqui em Franca o fã-clube do Marcelo, melhor dizendo, do Roberto Firmino, né? Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, assim, eu achei que, eu não gosto de jogador pipoqueiro, velho, não dou conta disso, e ele entrou 19 anos,
com personalidade. Já no primeiro jogo contra a França, jogou bem pra caramba, partiu para cima, não tem medo. E assim, eu acho que é uma grande promessa o nosso Roberto Firmino. Comentarista internacional Gonzaga de Oliveira. Ô Cássio, a seleção brasileira hoje, sob o comando de Dunga, o Dunga, né, que naufragou com a seleção em 2010, mas nada também de excepcional em termos negativos. O fracasso do Brasil, de fato, foi a Copa de 2014 aqui, onde levou aquela sapecada da Alemanha, que ó, eu nunca mais vou esquecer. Gonzaga. Olha, eu vou te falar, a Alemanha, porque tirou o pé. Na verdade, tirou o pé. A Alemanha poderia ter feito isso aí, tem gente que não gosta, mas porque tem gente que agora, por a Alemanha ter dado essa sapecada, virou anti-alemão. Mas eu confesso, eu admiro o futebol da Alemanha, joga com uma organização tática muito boa, mas falando da seleção, o Brasil sob o comando do Dunga, ele não era bem aceito, ninguém esperava essa nova volta, essa reviravolta. Por quê? Quando ele deixou o time em 2010, o Dunga, quando assumiu em 2007, ele foi realmente, ele fizeram dele um treinador. Aí ele foi, tudo bem, ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, chegou na Copa do Mundo na África do Sul em 2010, naufragou-se, e depois veio o Mano Menezes, veio o Filipão, e ninguém esperava. Era esperado muito o Tite assumir essa seleção, era o nome mais cotado. O Dunga de fato assumiu e está fazendo um bom trabalho, porque tem que jogar com responsabilidade, com respeito e ver que esse negócio de pinta campeão do mundo, gente, olha, alguém tinha que ter mais títulos do que os outros. Agora, entendo que está num trabalho correto, o Brasil não é melhor do que ninguém no mundo, tem uma seleção muito bem armada, ele está mesclando os jogadores mais experientes com alguns jogadores novos. O Marcelo colocou esse Roberto Firmino, ele joga no futebol alemão e ninguém iria jogar lá no Wolfsburg se não tivesse qualidade. Então, de fato, os jogadores que estão hoje na seleção, você pode questionar um outro, são os melhores que estão, cara. Ricardo? Olha, eu sempre disse, não escondo, nunca tive grande admiração pelo Dunga como técnico. Na minha opinião, em 2010 ele foi muito culpado sim, porque a convocação dele foi simplesmente ridícula. Prova disso no jogo contra a Holanda, ele não conseguiu fazer a terceira substituição porque ele convocou muito mal. Ele não tinha um jogador capaz de desempenhar a função para mudar aquele jogo depois de chegar na situação que chegou. Culpa, inclusive, de ele ter convocado o Felipe Melo, que todos sabiam que iriam fazer besteira. Mas, parêntese, a respeito é incontestável os números, não somente os números, mas o ótimo desempenho da seleção nesse momento sob o seu comando. São 8 vitórias em 8 jogos, 18 gols marcados, apenas 2 gols sofridos. E teve adversário fraco? Teve. Mas o Brasil jogou contra a Argentina e França do topo do futebol mundial. Jogou contra a Colômbia, que hoje desempenha um grande futebol, e contra o Chile, que tem uma boa seleção, e a Áustria, que lidera seu grupo nas eliminatórias da Eurocopa. Então, no geral, são adversários aí de bom nível, então é reconhecível o ótimo desempenho dele. Após o intervalo, a gente volta com as informações dos campeonatos estaduais. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petália. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers.
de volta com o Esporte Mágico aqui pelo canal 3 da NET, Nova TV Franca, e vamos falar agora sobre os campeonatos estaduais, começando com o Campeonato Mineiro. Nós tivemos Atlético Mineiro 3-0 para o Vila Nova, o RT 0-2 para o Cruzeiro. Marcelo, e a competição? O destaque, é lógico, é para os dois times principais de Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro ainda está dando mais ênfase para Libertadores, né? O Marcelo Oliveira manteve mais ou menos a mesma base do ano passado. Eu acho que ainda o Leandro Damião vai acabar indo para o banco, porque está jogando contra time pequeno. Na hora do vamos ver, eu quero ver o que vai acontecer com o Leandro Damião. E quero dar um destaque muito grande para o Luan, rapaz. Esse menino do Atlético Mineiro, ele está voando em campo, rapaz. E eu acho que o Atlético Mineiro, pelos jogos que eu vi, vai dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Ricardo? Olha, o Atlético Mineiro estava tendo um momento difícil em virtude de muitas contusões. Estava jogando um futebol muito distante daquele do ano passado, aquele futebol envolvente de muita velocidade. Nas últimas partidas, inclusive nessa vitória do Atlético, que venceu o Vila Nova por 3-0, com 2 gols de Carlos e 1 de Lucas Prato, o Lucas Prato, que esteve contundido nos últimos 4 jogos após a contusão, marcou 4 gols, 1 em cada um deles. Então o Atlético, aos pouquinhos, recuperando seus contundidos, vem evoluindo. Pelo lado do Cruzeiro, quem vem se destacando muito é o Marquinhos. O Marquinhos, que já foi revelado pelo Vitória, tem passagens pelo Flamengo, pelo Palmeiras e se encontrou no Cruzeiro. Tem tido ótimas apresentações e inclusive fazendo gols importantes para o Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu o RT do nosso amigo Luan, né, Cássio? Lá em Patos de Minas, venceu por 2-0 com gols de Marquinhos e Joel. O Cruzeiro não jogou tão bem, o Marcelo Oliveira aí às vezes está poupando alguns jogadores para a Libertadores, mas mesmo com essa vitória, o Cruzeiro tinha tropeçado no meio da semana anterior, quando empatou com o Mamoré. O Cruzeiro lidera com 24 pontos, o Atlético Mineiro com 22 pontos e 7 vitórias é o segundo colocado. A Caldense, surpreendentemente, está na terceira colocação com 22 pontos. A Caldense tem a defesa menos vazada da competição, apenas 4 gols sofridos. O Cruzeiro tem o melhor ataque com 22 gols. O Leandro Damião, que o Marcelo disse que talvez quando enfrentar grandes equipes não faça gols, até então ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols. Lembrando que a Tombense hoje é a 4ª colocada, que estaria na zona de classificação do Campeonato Mineiro, Cássio. E o Campeonato Carioca apresentou no final de semana Bom Sucesso 0-2 para o Flamengo, Fluminense 4-2 para o Barra Mansa e o clássico Carioca Vasco 1 para o Botafogo, Gonzaga. O Campeonato Carioca, que eu até digamos assim, a tabela do campeonato é melhor do que a de São Paulo, mas o que chama atenção realmente é as equipes grandes, não tenha dúvida, o equilíbrio não existe equilíbrio, as equipes grandes elas sobressaem, apesar de que entre os 4 primeiros infiltrou ali o Madureira. O Flamengo é líder com 32 pontos, segundo está ali o Botafogo com 30, o Madureira 30 e o Vasco 30, o Fluminense fica com 28, tá? Realmente, mas acredito que vai acabar chegando. De qualquer forma, uma ressalva aqui, o jogo do time do Fluminense, 800 pagantes, meu Deus do céu, o que é isso, né? Dá tristeza, né? Um campeonato carioca com um time grande jogando para 800 pagantes. Mas, de qualquer forma, o clássico, um grande clássico, e eu fico feliz de ver o Jobson, Cássio. O Jobson que teve muitos problemas, né, envolvido com droga, ele é um jogador complicado, mas ele está sendo resgatado e eu acredito que é a última oportunidade dele. Acredito que o René Simões tem uma participação muito grande nessa recuperação, porque joga muita bola. Ô Jobson, se você jogar bola, sinceridade, você vai muito longe porque é jovem, mas no clássico um jogo equilibrado e o placar ali 1-1 ficou de bom tamanho. Olha, na vitória do Flamengo sobre o Bom Sucesso, destaque aí para o Marcelo Cirino, que fez um belo gol. O Matheus Sávio, um garoto, apenas sua terceira partida e já marcou 2 gols, fechou o placar para o Flamengo. Um dado interessante, o goleiro Paulo Vitor, que defendeu um pênalti nessa partida, até hoje na sua carreira, já foram 21 pênaltis contra ele. Ele defendeu 9, uma marca bastante interessante. E com o resultado do clássico, o empate entre Vasco e Botafogo, quem se deu bem foi o Flamengo, porque com esse empate o Flamengo assumiu a liderança. E destaco também a defesa do Madureira, que se infiltrou aí no meio dos 4 grandes. O Madureira tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 6 gols sofridos. Marcelo?
Eu queria dizer que, na minha opinião, que pelo que eu estou vendo, o único time que tá, do Rio de Janeiro que está jogando sem peso nas costas, que eu vejo jogar leve, é o Flamengo. Os outros 3 times, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, estão jogando com as chuteiras pesando e não estão fazendo jus às torcidas que têm. O torcedor, Gonzaga, vai no campo, sim, vê um time que está jogando pelo menos bem, lutando. Eu tenho visto os últimos jogos do Fluminense, está aparecendo um jogo de várzea. O Fluminense está jogando muito mal. O esquema tático do Fluminense, na minha opinião, está totalmente errado. O Fred está ficando totalmente perdido na frente. Tem ganhado alguns jogos na bacia das almas. Então eu vejo que o Flamengo hoje está sobrando, que tem um treinador que acho que serviria muito bem para o Palmeiras. O Luxemburgo voltou a ser aquele Luxemburgo de antes, hein? Falando em Carioca, um abraço pro meu amigo lá da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Odilon Júnior, nosso amigo, né? Inclusive o Gonzaga já teve a oportunidade de conversar com ele. Grande Odilon, narrador fantástico, gente boa. Um abração, Odilon. E também você ouve, né? Bastante. Nossa, desde garotinho sou fã da Rádio Tupi, eu via muito Giro Esportivo. Que começa às 22 horas, quem quiser ouvir, às 22 horas 1280M, ou se não também na internet tupi.am ou tupi.fm. Vamos falar do Campeonato Paulista. Jogos do final de semana, Santos 2-2 para o São Bento, São Paulo 3-0 Linense, Bragantino 0-1 Corinthians, RBB 2-0 Palmeiras. Marcelo. Mais uma vez, aquilo que eu sempre falei antes, Corinthians sobrando na competição. Às vezes o pessoal acha ruim que eu estou defendendo, não é isso. Corinthians hoje é o time a ser batido no Campeonato Paulista, está jogando com uma tranquilidade muito grande. O São Paulo, quando entra em campo, está entrando em campo já com peso também da pressão da torcida. O Muricy na corda bamba. O Palmeiras ainda não se encontrou, joga um jogo bem. Outro jogo pessimamente mal contra esse último jogo que perdeu por 2-0. E o Santos, na minha opinião, está sem treinador. O Santos precisa de um treinador de peso, de nome. Porque tem um time... aí, Marcelo. Poderia ser o Dorival Júnior mesmo, que estava lá prestes a assinar com o Santos. Esse treinador, nada contra ele, mas é um treinador para a base. O Santos é um time grande, é um time que está sempre nos últimos campeonatos, sempre nas finais. É o campeão paulista que ganhou mais nos últimos 10 anos. Então o Santos, por causa da tua torcida, por causa do teu time, está com o Robinho lá, vamos contratar um treinador para o Santos. E eu acho que o Palmeiras também não está com o treinador ideal. Rola a bola para você, Gonzaga. Olha, o Campeonato Paulista, os grandes estão sobrando, o Marcelo falou muito bem do Corinthians. O Santos, que teve muitos problemas no começo do ano, mesclou com alguns bons jogadores ali e sobrou na sua chave, está classificado. E vamos ver agora na outra fase. É um campeonato que eu não gosto, esse regulamento me incomoda, de tão esdrúxulo, tão esquisito que ele é. É uma brincadeira. E o São Paulo não encontrou. Parece que o Muricy, o conhecimento que você tem, Muricy, sua capacidade. Você já foi tricampeão no São Paulo, tem uma bagagem muito grande, mas não achou a forma do bom time do São Paulo. Você tem ali Tolói, você tem ali o Rogério que comanda aquele time, jogadores experientes, você tem o Ganso, enfim, o time do São Paulo é muito bom para jogar o pouco futebol que está jogando. O Corinthians, o Tite, nessa vinda dele agora, parece que ele fez um estágio aí para se inteirar mais do futebol, uns conhecimentos táticos que ele adquiriu nesses anos que ele ficou fora, parece que ficou mais de um ano fora, parado, assim que ele deixou o Corinthians. Tem a mesma forma de jogar, eu já disse isso aqui no Esporte Mágico desde 2011, de 2012, com uma boa defesa ali, uma defesa muito bem plantada, tem o Felipe, o Edu da Sena, tem o Gil, tem o André, tem o Fagner ali, o Corinthians defende muito bem, o Ralf e Elias ali comandando aquele meio campo, com o Danilo, e o Guerreiro na frente ali, com o Maicon, jogadores que realmente cada um faz a sua função. Não tem nenhuma estrela o time do Corinthians, mas é o time mais bem armado, é um time pronto. Agora, Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras contratou um caminhão de jogador, mas parece também que as coisas precisam de achar aí um meio termo. Fez uma boa partida contra o São Paulo, um jogo, um clássico que o Palmeiras precisava vencer, porque até então o Palmeiras não estava vencendo o clássico, mas de repente agora caiu diante do Audax, e um resultado inesperado, mas é isso aí. Parece que relaxou um pouquinho. De qualquer forma, o que vale para essa competição é o mata-mata. Esse mata-mata, ai meu Deus do céu, se você empatar, decide em pênalti. É brincadeira, cara. Ricardo? Bom, já que o assunto é regulamento, primeiro, eu concordo com tudo que eles disseram com relação ao Corinthians. Eu vejo o Corinthians talvez 2 passos à frente dos seus principais concorrentes no Campeonato Paulista. Quanto ao regulamento, eu não sei qual que é pior, se é o regulamento ou se é o calendário. Primeiro, o Corinthians nos últimos 8 dias
jogou, entre um domingo e outro, 8 dias jogou 4 partidas. Ele sobra tanto que com 4 partidas ele usou o time reserva em 2 e venceu as 4 partidas. 4 vitórias, o Corinthians que tem uma campanha espetacular, 10 vitórias, 2 empates, 32 pontos em 36 possíveis. Tá sobrando. Aí a questão do calendário absurdo, que fez com que aqueles jogos lá da pré-Libertadores fossem realizados agora nesse calendário apertado aí na última semana. Com relação ao regulamento, vejam bem, das 3 equipes da capital, apenas as 2 melhores poderão exercer o direito do mando de campo, passando para a próxima fase nas quartas de finais. Vejam vocês, o Palmeiras, que tudo indica, hoje é a terceira melhor campanha dentre os grandes da capital, tem 27 pontos. O Botafogo tem 16 pontos. O Palmeiras, como é apenas o terceiro, ele não vai ter o direito de jogar na sua casa contra o Botafogo. Por questão de segurança, isso não justifica. Simplesmente ele vai ter que mandar a sua partida contra o Botafogo no interior. É inacreditável fazer um campeonato sob essas condições. Destaco a vitória do São Paulo, o gol do Rogério Ceni de falta, foi o 126º gol do Rogério Ceni na sua carreira. Foram 61 gols de falta, 65 de pênalti. O Rogério Ceni, que havia falhado consecutivamente no jogo passado contra o Palmeiras, se redimiu aí no final de semana com esse gol e a vitória do São Paulo. O São Paulo que usou o time misto, praticamente um time reserva. É isso aí, Cássio. E o nosso programa tem oferecimento da Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação, ótimo atendimento, pontualidade, tudo isso só para você. Planos Móveis Planejados, 3703-4004. Agora chegamos com os nossos comentaristas, também os destaques finais, começando lá pela ponta esquerda com Marcelo Oliveira. Agradecer mais uma vez estar presente aqui com esses craques aqui, grandes amigos, e queria mandar alguns abraços aqui hoje para um monte de gente aí que me encontrou na rua. Abraço ou salve? Um salve, né? Um salve fica mais charmoso. O Renato do Passo Leve, com toda a equipe do Passo Leve. O WhatsApp da família Oliveira, o WhatsApp da família Nordestina, que é comandada pelo Paulinho, para Janaína. Um grande beijo para esse pessoal que a gente ama tanto. Um abraço para todos os meus clientes, familiares e aos nossos queridos patrocinadores. E, sem esquecer, da melhor turma de futebol de quinta que existe no Brasil. A turma da quinta, com cheio de craques lá, que são palpiteiro, são corneteiro e entende muito de futebol. Gente, obrigado pelo prestígio e pela audiência que vocês estão dando ao programa Esporte Mágico. Comentarista internacional Gonzaga de Oliveira. Ô Cássio, a gente falou aqui da seleção brasileira, não deu para mim colocar o Brasil que venceu os 2 últimos jogos, 2 seleções complicadas, difícil, principalmente a França, que faz parte da elite do futebol mundial, que tem ali Varane, que você tem ali o Pogba, que você tem Ribéry, que você tem jogadores experimentados, jogadores de grande nome, e vive um momento muito bom, mas o resultado, claro, que não quis dizer muita coisa. O Jefferson fez uma defesa no começo do jogo, e o futebol é assim. Contra o Chile que tem ali, tem Arangues, que tem o Vidal, que tem o Isla, Alex Sanches, que tem o Medel, que deitou o pau, mas deu um pisão no Neymar. É brincadeira, essa Copa América vai sair lasca. Isso aí foi apenas um aperitivo da Copa América. E o Netão, que eu falei pra ele, eu dei um alô pra ele aqui no último programa, ele é torcedor do Corinthians. Você falou de mim, mas não falou que eu torço pro Corinthians, disse o Neto, né? Corintiano doente, mas tá feliz da vida lá do Calçados Francano. E a Silvia, mãe de 2 garotinhos, cara, gosta que fala dela. Silvia, competente acima de tudo, eu não sei o time que ela torce não, viu, Cássio? Ricardo. Olha, primeiro eu vou mandar um grande abraço para 2 amigos meus lá da Usina de Estreito, que sempre acompanham o nosso programa através do YouTube. O Paulo Andrade, o Pulinho, mais conhecido, e o Carlos Donizete, o Carlão, muito amigo meu. E vou destacar aí, não tenho dúvida que os amantes, os atleticanos fanáticos, curtiram muito essa matéria e o que nós a nossa homenagem aqui nesse programa de hoje. E, para encerrar, acreditem vocês, o Ademir da Guia, para cima de 70 anos, já jogou mais partidas na nova arena do Palmeiras do que o Valdívia. É mole? Já jogou 2 partidas, enquanto o Valdívia jogou apenas uma vez na nova arena no comecinho de dezembro. Há 5 meses não entra em campo quase. É brincadeira, ainda, né? Ele fez gol. E fez gol. Podia pegar um pouquinho lá, quem sabe, jogar uns 5 Ele minutos lá. Ele solicitou que queria fazer um contrato já. Ele jogava sem ver a cor do gramado, Ademir da Guia. Divino.
Gente, o nosso programa nas redes sociais, facebook.com/Esporte Mágico e no YouTube, youtube.com/Esporte Mágico Franca. Um abraço para o meu amigo e irmão Luan Carlos Martins, que esteve conosco aqui há muito tempo, e boa sorte ao nosso novo editor e cinegrafista, Jefferson Hernandes. Um abraço a todos e até a próxima.